Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Como amar os nossos inimigos? Talvez esse seja o grande desafio do cristão. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. Mas antes vamos rezar, vamos pedir a Deus um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, clamando que o Senhor envie sobre nós bênçãos e graças dos céus, que o Senhor acolha em Sua misericórdia as nossas misérias, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades humanas. Que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que tenhamos um bom entendimento da palavra professada e que possamos perceber aquela que é a Tua vontade para a nossa vida no dia de hoje. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Virgem Maria e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, muito bem, o Evangelho, repito, está contido no livro de São Lucas, no capítulo 6, versículos do 27 ao 38, e ele assim vai nos dizer: Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tiver tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes, os outros vós também sereis medidos. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, no Santo Evangelho de hoje nós estamos vendo Jesus elencando aos seus discípulos uma série de procedimentos, uma série de atitudes que eles deveriam ter diante das situações que lhe eram colocadas. Esse ensinamento, é claro que ele vai chegar até aos nossos corações no dia de hoje, porque são ensinamentos valiosíssimos, são ensinamentos que refletem verdadeiramente o amor de Deus. Jesus pede no Santo Evangelho de hoje que nós amemos os nossos inimigos. E é claro que essa não é uma tarefa das mais fáceis. Não é fácil amar aquele que fala mal de nós. Não é fácil amar aquele que comete injustiça contra a nossa pessoa. Não é fácil amar aqueles que trapaceiam, que puxam o nosso tapete, aqueles
que nos caluniam perante outras pessoas. É muito difícil amar essas pessoas que evidentemente nos desejam mal. Mas Jesus, Ele vai nos ensinar e vai pedir que nós amemos. Mas o que significa este amor? Como amar estas pessoas? Acho que esse é o grande ponto. Acho que essa é a grande questão. De que forma nós vamos amar essas pessoas que tanto nos odeiam? Como nós vamos nos relacionarmos com ela? Essa é a grande dificuldade. Porém, Jesus vai nos dar o caminho. Ou seja, antes de se relacionarem com eles, relacionem-se primeiro comigo. Esse é o segredo. É isso que Jesus está querendo passar aos seus discípulos e a cada um de nós hoje. É claro que nós não vamos conseguir amar os nossos inimigos por nós mesmos. Mas Jesus está dizendo, olhai para mim, rezai a Deus, rezai pelos vossos inimigos. Ou seja, é quando nós estabelecemos uma oração com Deus, é quando nós colocamos estas pessoas que nos fazem mal diante da misericórdia de Deus, é neste momento que eu sou capacitado pelo Espírito de Deus e consigo perdoar e consigo amar aqueles que me fizeram mal. Quando Jesus recomenda que de um determinado momento em que nós formos bofeteados, que nós ofertemos a outra face, é claro que não significa literalmente que nós devemos ser sacos de pancada, vamos dizer assim, das pessoas que nos fazem mal, não é isso. O que Jesus está dizendo é que diante de uma injustiça, diante de uma agressão, nós precisamos e nós temos a oportunidade, porque somos livres para isso, de que com a graça de Deus, por uma vida de oração que nós temos com Ele, nós podemos oferecer um outro caminho. Oferecer a outra face é oferecer uma outra possibilidade de vida, um outro caminho a ser seguido que não seja o caminho da violência. É nesses pontos, é nessas atitudes que são elencadas no Santo Evangelho de hoje que nós vamos ser diferentes de tudo aquilo que estava sendo apresentado ao mundo e continua sendo apresentado até os dias de hoje. Porque hoje também nós estamos vivendo numa sociedade de toma lá da cá, numa sociedade impaciente, numa sociedade onde falta temperança, onde falta amor, onde nós não conseguimos relevar pequenas coisas, pequenas ofensas, nós já estamos nos estressando, nós já estamos destruindo moralmente a outra pessoa. Basta nós olharmos as redes sociais, que há uma grande guerra virtual ali de ofensas, denigrindo a imagem uns dos outros, ao invés de se amarem. Ou seja, completamente ao contrário daquilo que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. E Jesus nos apresenta a lógica de Deus, que é diferente da lógica do mundo. Nós precisamos nadar contra esta maré. Jesus fez isso. Jesus veio quebrar paradigmas, Ele veio apresentar um Deus de uma forma diferente. Um Deus que tem um olhar misericordioso para conosco, que releva as nossas faltas, e elas são muitas, não são poucas. Mas Ele também vai pedir que cada um de nós corresponda a esse amor na pessoa dos nossos irmãos. Ou seja, por mais erros que eu tenha cometido, se eu me arrependo, Deus vai me perdoar, vai ter misericórdia de mim, porque Ele está dizendo isso. Ele está nos prometendo essa misericórdia. Porém, essa misericórdia que eu recebo, ela precisa também ir ao encontro do outro. Por isso que quando eu recebo uma ofensa, eu não posso guardar no meu coração, eu preciso rezar a Deus por essa pessoa. Isso é amar o meu inimigo, porque eu não amo por minhas forças, porque eu sou fraco, sou pecador, tenho as minhas fragilidades humanas, mas quando eu elevo o meu espírito a Deus, quando eu entro em oração, quando eu peço a sua graça, quando eu apresento esse meu inimigo a Deus, tudo se transforma. Ele me concede esta graça de relevar, de não guardar no coração. Percebam? É assim a dinâmica que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje. É assim que nós faremos diferença no mundo. Porque
Jesus é bem claro. Amar só aquele que nos faz bem não há vantagem nenhuma, não há mérito nenhum. Não há mérito nenhum em amar aquele que pode nos oferecer algo. Nós somente vamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão de verdade quando nós temos a oportunidade e conseguimos aproveitar essa oportunidade de amar aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Esse é o amor de Jesus. Por quê? Porque foi assim que Ele nos amou. Percebam isso. O que nós, seres humanos, pecadores, o que nós temos a oferecer a Deus? Nós não temos nada. Mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim a sua misericórdia veio ao nosso encontro. E nós não podemos ofertar nada a Ele. É este amor que Ele quer que a gente ame o nosso irmão. O que aquela pessoa que falou mal de mim injustamente, o que aquela pessoa que me denigriu, o que ela pode me ofertar de bom? Não pode ofertar nada. Aliás, só está me ofertando coisas ruins. Mas a diferença é eu ofertar a ela a minha misericórdia, que vem de mim, mas vem sobretudo do Deus que habita em mim. Porque eu tenho uma vida, um relacionamento com Ele que me possibilita fazer isso, que me possibilita passar por cima do meu orgulho, passar por cima da minha vaidade. E assim eu vou me alinhando aos ensinamentos de Jesus. E assim eu vou conseguindo trilhar o caminho de santidade que Ele me indica. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, tenhamos fé, tenhamos uma vida de oração, rezemos sempre, peçamos a intercessão de Maria, dos anjos e santos, para nos fortalecermos, para que diante dessas adversidades, para que quando nós formos chamados a ter uma ação, a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a ter uma atitude no mundo, que nós possamos olhar para aquelas ações, para aquelas atitudes, para aquelas decisões que foram tomadas pelo Cristo. E ali nos espelharmos. E ali fazer a mesma coisa. Por isso que nós seremos abençoados quando assim agirmos. E nós conseguiremos fazer isso se nós estivermos intimamente conectados com Deus. Portanto, tenhamos sempre uma vida de oração para que a vontade dele se realize em nós. Amém? Muito obrigado por essa partilha, por esse momento de reflexão. Hoje Jesus nos apresenta um lindo evangelho, um evangelho que fala do amor verdadeiramente, que nós possamos tomar posse dessa palavra e vivê-la bem no dia de hoje. Muito obrigado por essa partilha, pela companhia. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.